Já está com a gente conectado aí o coronel, o deputado federal, Coronel Armando, né, que assumiu aí no lugar do deputado federal Jorge Goethe, licenciado. Produção, coloca na tela para nós aí o deputado federal. Boa noite, Coronel Armando, deputado federal, Coronel Armando, né? O senhor consegue ouvir a gente bem? Estou ouvindo bem vocês aí, estou à disposição, ouvindo bem, e peço desculpas se na quarta-feira eu estava em voo, não consegui participar do programa de vocês, mas hoje eu estou pronto e à disposição. Tranquilo, Coronel, não há de quê, né? A gente aqui agradece a participação do senhor aqui hoje. Essa aqui é a realidade. É sempre um prazer receber vocês aqui, né? O senhor nesse momento está falando de Brasília? Não, hoje eu estou em Joinville. Nós não temos atividade na Câmara, eu estava retornando na quarta-feira. Nós encerramos a semana na quarta-feira com as votações de quarta. Então nós não tivemos, eu estou falando aqui da minha residência em Joinville. O senhor está em Joinville, na cidade de Joinville, aqui nas terrinhas então, né? O senhor vai recordar, eu já entrevistei o senhor no primeiro café parlamentar aqui da CIT-CDL, né? Eu lembro, mas lá foi ao vivo, não foi ao vivo? Eu estava aí no evento em Tijuca. Foi gravado para o jornal aqui. A gente gravou com o senhor e depois foi transmitido aqui no jornal. Hoje sim, hoje nós estamos ao vivo, né, remotamente. A primeira pergunta que eu tenho para o senhor já assumiu, né, está no lugar do Jorge Goethe, né? Eu já vou entrar pelo último acontecimento de Brasília. Como é que o senhor recebeu a notícia aí da queda do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe? Olha, ela já deveria ter acontecido, com a gravidade do que vem acontecendo. Veja, eu vou falar do meu mandato anterior. O presidente Bolsonaro mandou uma medida junto com o Rogério Marinho, quando era ministro da Previdência, para reduzir e dificultar o controle de fraudes, exigindo que as pessoas tivessem que se apresentar para fazer qualquer implantação de desconto para aposentados. Isso foi uma proposta de lei aprovada no regime Bolsonaro, que depois foi derrubada por uma medida provisória. Foi derrubado essa forma de controle. Quem votou por isso foi a esquerda, porque a esquerda ela tem nos sindicatos uma força de manobra para apoiar suas manifestações e suas votações. Como houve a reforma trabalhista com o Temer, eles tentaram o tempo todo uma forma de voltar os descontos para os aposentados, a gente não deixou voltar. O presidente fazia controle dos descontos, então o sindicato teria que ser voluntário o desconto do sindicato, e a partir daí houve uma manobra da esquerda que foi favorecendo retomar essa situação, não havendo necessidade da anuência para a implantação desse desconto. E isso veio se agravando depois que o Bolsonaro saiu do governo e entrou o PT novamente. Desde 2023 se intensificou esse tipo de fraude, e a gente vê, pelos dados que estão saindo, o aumento que ocorreu nessas implantações. Então, a gente houve uma denúncia em março de 2023, e nós estamos falando de uma coisa que aconteceu 2 anos depois. Em março já houve uma denúncia para o Ministério, o deputado Evair de Braga fez a denúncia, acionou a Polícia Federal, foi acionada pelo deputado, e só agora está caindo. E o ministro tinha conhecimento dessa fraude e demoraram para se mexer e permitiram, inclusive, que ela fosse ampliada. No momento que vazou isso com o relatório da Polícia Federal, a situação ficou muito clara. Foi de início 4,3 bilhões, e agora vai aparecer muito mais, porque não é só o desconto implantado do apoio a sindicatos, também tem aparecendo uma outra possibilidade, que é empréstimo de seguro, empréstimo junto a isso. Então, vai se ampliar isso, e há muita necessidade da realização da CPI e CPMI. Eu quero caracterizar para você que há uma diferença entre CPI e CPMI. A CPI, nós já conseguimos as assinaturas, e depende agora
já foi apresentado ao presidente da Câmara, já deu entrada com as assinaturas suficientes, mas depende do presidente da Câmara instaurar a CPI. E aí a gente sabe que há muita manobra política da esquerda e o presidente da Câmara, às vezes, atende o lado de lá, e ele pode retardar o início da CPI. Paralelo à CPI, está havendo também o movimento de uma CPMI, Comissão Mista Parlamentar de Inquérito. Essa comissão tem uma diferença. Ela é composta por senadores e por deputados, só que ela é obrigatório pelo regimento que ela seja implantada assim que houver as assinaturas e elas for apresentada ao presidente do Congresso. Então, a intenção de fazer também a CPMI é forçar que o assunto não seja retardado, não caia no esquecimento. A gente vê aí que cabe sempre, a esquerda faz uma cortina de fumaça. Logo que surgiu essa situação, prenderam o Collor, aí abafou um pouco os danos dessa descoberta do roubo, e sempre há uma cortina de fumaça. E aí o governo manipula com apoio, eventualmente, da grande imprensa. Eu não falo da nossa imprensa local, mas a grande imprensa, na maioria das vezes, encobre. E agora, a própria imprensa já está vendo a gravidade e tem dado destaque a isso. Mas isso aí é consequência da quantidade de escândalos que tem vindo desse governo do Lula e da esquerda no poder de novo. Eu posso falar para você dos fundos de pensão, o Postales já deu um grande prejuízo, o Petros tem prejuízo, descobriu-se agora um rombo no fundo de pensão da Caixa Econômica, a Previ também tem rombo. Então, toda vez que o governo começa a poder intervir nos fundos ou em outros órgãos que ele consegue comandar por estar no governo, a população acaba sofrendo com essa visão de exaurir a população desviando recursos. É um governo que conhece o caminho da corrupção, né? É um lastro de corrupção, né? A gente olha para o histórico, né, do governo do PT, né, e aí eles sabem como voltar verdadeiramente, como disse o vice Geraldo Alckmin, né? Voltar à cena do crime, porque eles sabem o caminho da corrupção, né? Sabem por onde trilhar. Você não vê uma ação boa desse governo que leve o país, né, a um patamar. Não existe patamar, né, para eles. Realmente a gente percebe que é só ladeira abaixo, as notícias são essas, já é o terceiro ministro caindo, né? E fica realmente difícil, né? E cada vez mais difícil para o povo, e o povo que paga essa conta, né? E essa é uma realidade. O senhor falou ali num ponto importante na questão da cortina de fumaça, né? Que vieram logo com a prisão do Collor, uma prisão do Collor já chama a atenção de todo mundo, uma cortina de fumaça. E a camisa da seleção brasileira também. Eu particularmente acho que a camisa da seleção brasileira na cor vermelha, essa história toda que se formaram aí na questão da segunda camisa da seleção brasileira para 2026, que é ano de política na cor vermelha, também, para mim, não passou de uma cortina de fumaça também para desviar o foco, né, desse escândalo, que é um escândalo gigantesco, né? Já pensou quando se fala de, né, tirar o dinheiro de idosos, né? E agora o senhor vem falando que não é só isso, é muito mais coisa, né? Verdadeiramente, a gente fica sempre esperando o pior, não é o melhor, né? A gente espera o pior, né? Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho... Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do mandato do senhor, né, essa troca, quanto tempo o senhor fica, né, sai o Guedes, o Jorge Guedes, o deputado federal, entra o senhor, e me fale um pouquinho, né, da atuação do senhor já na Câmara. Bom, inicialmente eu só queria concluir o primeiro assunto. Eu falei que as medidas de controle que nós tínhamos estabelecido no governo Bolsonaro foram derrubadas pelos deputados de esquerda, principalmente PT, PSOL, PDT. Os deputados de esquerda trabalharam para derrubar esse controle, que são aqueles favorecidos com os descontos do sindicato. E agora, na CPI, não tem uma assinatura de um parlamentar da esquerda.
Então, se eles querem realmente apurar e deixam de sair do discurso, eles têm que apoiar a abertura da CPI, e não fizeram isso. Então, só para deixar materializado como eles agem para se proteger agora, nesse momento. Além da cortina de fumaça, eles também trabalham silentemente para não deixar que haja uma apuração disso, dificultando. A CPI provavelmente não sai, mas a CPI é obrigada a sair. Com relação ao tempo que eu vou ficar, eu estou ficando por 4 meses. O deputado Jorge Guedes, que hoje está no Republicano, desde o início falou: Armando, eu vou me afastar por 4 meses e você vai assumir. Eu queria deixar de público meu agradecimento a ele, da oportunidade que eu tenho agora de retornar à Câmara, onde eu trabalhei por 4 anos como deputado federal, fui vice-líder do governo Bolsonaro, fiz vários projetos, atuei sempre da mesma forma que atuei como militar, prezando a honestidade, a firmeza e a conduta moral que deve pautar alguém que está no serviço público. Eu lá na Câmara, nesse período, eu vou trabalhar na Comissão de Educação. Eu sou formado, tenho 5 faculdades, mas nesse período que eu estava fora da Câmara, eu me formei em História, já tenho pós em Educação, então, dentro das comissões, eu já me inscrevi para trabalhar na Comissão de Educação, no momento que nós vamos fazer um novo plano nacional de educação que vai valer para 10 anos. E esse plano afeta significativamente a forma como a educação do Brasil vai ser conduzida. A gente tem uma educação e nós, olhando para outros países, nós andamos para trás, nós não avançamos, nós não temos um prêmio Nobel. Na nossa cultura valoriza muitas coisas, funk, sem desmerecer quem gosta, mas a parte do estudo e do resultado a gente tem muito pouco. E nós precisamos tornar a nossa educação mais eficiente, e não só discurso, e na base de Paulo Freire, onde somente quem ensina é quem está devendo aprender. Nós temos que mesclar isso. Então, vou atuar na Comissão de Educação, volto a atuar na segurança pública, que é uma área que eu sempre trabalhei, e é uma área que eu valorizo, e a gente precisa, nós somos um país que tem muita violência, bandidagem, e nós precisamos reprimir o crime organizado, então, e o narcotráfico. Então, volto a atuar ali. E também pela minha experiência na Defesa Civil, onde eu fui secretário aqui da Defesa Civil no estado de Santa Catarina, eu também vou atuar na área ligada à Defesa Civil e a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então, as comissões onde eu vou atuar. No aspecto de pautas, eu terei pauta a favor da anistia. Eu sou filho de um militar que trabalhou com o presidente João Figueiredo no regime militar. E eu queria falar um pouquinho do João Figueiredo, porque a anistia no Brasil, que hoje a esquerda combate e a gente defende para aquelas pessoas injustiçadas no 8 de janeiro, nós temos que trabalhar aquilo como vandalismo e depredação, e não como tentativa de golpe. O PT cansou os movimentos sociais de depredar lá o Ministério da Justiça, a própria Câmara, e nada aconteceu. De repente, a direita está virando tentativa de golpe, com pessoas idosas, mulheres, crianças que iam nas manifestações. O que houve ali foi uma infiltração de pessoas provavelmente de esquerda, e essas não foram identificadas. Identificou-se uma ou outra, e não todas. E estão perseguindo, tratando todos da mesma forma, atropelando a nossa legislação. Então, eu vou trabalhar pela anistia. Voltando a falar da anistia, na primeira reunião que eu fui, eu sentei ao lado do deputado Zeca Dirceu, filho de José Dirceu, que era um terrorista, que foi anistiado, e ele foi um dos trocados pelo embaixador americano Charles Elbert em 1969. Então, vejam, essas pessoas que cometeram crimes terroristas foram anistiados, e a esquerda não admite anistia para as pessoas que estão presas e ainda estão presas sem um julgamento justo para definir realmente a sua participação. Então, trabalho pela anistia. O presidente Figueiredo, ele era filho de um anistiado, o pai dele foi um dos líderes da Revolução Constitucionalista de 1932, quando São Paulo entrou em guerra com o Brasil por uma nova Constituição, e houve essa revolução. São Paulo perdeu e os líderes foram exilados. O pai de Figueiredo era um líder militar. Ele morou 1 ano em Lisboa e 1 ano em Buenos Aires, e quando saiu a Constituição, em 1934, ele foi anistiado. Então, é uma pessoa que viveu
a situação de ser filho de um exilado e depois anistiado. Quando houve anistia em 79, 78 a lei, 79 implantada, a CNBB, a imprensa, a OAB, os políticos de esquerda se vangloriam que eles fizeram anistia. Mas isso só ocorreu porque o Figueiredo queria que acontecesse, porque ele vivenciou a situação da anistia. Eu vou aproveitar esse tema ainda também, falar um pouquinho de história, já que eu sou formado em história. A Revolução Farroupilha, que foi de 1835 a 1845, 10 anos, quando o Rio Grande do Sul se separou do Império, ela terminou com o Tratado de Ponte Verde, assinado em São Gabriel. E quando houve esse tratado, acertada a paz, os gaúchos, que têm a tradição do dia 20 de setembro, o dia do gaúcho, eles foram anistiados. Bento Gonçalves, que era general, tornou-se general do Império do Brasil, foi anistiado e foi incorporado ao Exército Imperial no posto que ele tinha, e todos os militares, foi assim, Davi Canabarro e todos os outros que participaram foram anistiados, porque a anistia, ela visa a pacificação. Depois da guerra, ela é necessária em várias situações. O Brasil já teve quase 48 anistias. Se você estudar a história, nós tivemos diversos momentos em que houve anistia, e agora, especificamente, mas sempre foi concedida por governos que não eram de esquerda. Agora, a esquerda não quer anistia. E lembrando sempre que os anistiados de 79, eles eram guerrilheiros. E eu sou guerrilheiro terrorista. E eu sou filho de militar, conheci pessoas feridas no regime militar, que perdeu a mão. O general Silvio, na época, tenente-coronel, no primeiro atentado terrorista que foi realizado no aeroporto de Guararapes, em Pernambuco, em 25 de julho de 1966, quando o presidente era ainda o Castelo Branco e queriam matar o Costa Silva, que era um possível candidato a presidente. Veja, nós estamos falando de 66, o primeiro atentado foi provocado pela esquerda. Esse atentado foi planejado por um padre português, que depois deu aula na Universidade de Coimbra. Morreram ali 2 pessoas, um vice-almirante, um jornalista, feriu-se 13. Eu conheci um dele, que perdeu os 4 dedos da mão esquerda. Então, eu vi o que aconteceu. E quando você fala do regime militar, do AI-5, ele ocorreu em 1968, 2 anos depois. Então, a guerrilha já atuava. E eu também tive a oportunidade de ser chefe do serviço militar do Exército Brasileiro em São Paulo, por 2 anos. São Paulo tem 25% da população do Brasil. E eu conheço muito bem a legislação do serviço militar. Todo homem, quando completa 18 anos, tem que se alistar. E aí ele concorre à seleção. A lei do serviço militar obriga a isso. Mas não existe uma lei que diga que eu devo virar terrorista e guerrilheiro e praticar atos terroristas. Isso ocorre por vontade própria. E essas pessoas, hoje, que foram para o terrorismo, que foram anistiados, eles já receberam no Brasil 17 bilhões de reais de indenização pelos atos que disseram que sofreram na ditadura. E não é ditadura, foi um regime militar. De qualquer maneira, eles também não pagam imposto de renda que todos nós pagamos. Então, eu acho que tem que ser muito bem pesado, analisado o que foi a anistia, de que forma ela foi conduzida e o que aconteceu e o que não se permite que aconteça hoje. Então, eu fundamento com isso. Vamos pensar que a anistia é pacificação, como o Brasil pacificou-se na Revolução Farroupilha, que, no nosso caso, foi tão longa que envolveu a República Juliana, onde houve a participação de Hernando Garibaldi, se incorporou a esse período. Então, a gente tem que olhar em cima de fatos e não de narrativas que nós possamos estar querendo passar para a população. Deputado federal, olha, eu sou obrigado a fazer um agradecimento para o senhor aí por essa aula de história, né? Um aprendizado, isso é muito importante. Ouvir pessoas que tenham conhecimento, que trabalharam, né? Realmente deixa a gente muito contente com essa entrevista de hoje. Não posso esquecer também que o diretor de trânsito aqui de Tijucas, o Ney da Tijussat, que é afiliado ao PL, está deixando um abraço para o senhor aí, né? Está acompanhando a gente, está deixando um abraço para o senhor. A gente tem que dar continuidade aqui ao nosso jornal Top News com as notícias locais. Eu gostaria muito de um dia receber o senhor aqui,
né? A gente tem um podcast, um tempo maior, a gente pode ficar ali 40 minutos, 1 hora, né? Porque o senhor tem, né? O senhor tem bagagem, o senhor tem história, né? É um professor de história, tem um grande conhecimento, um vasto conhecimento sobre anistia, né? Que em poucos minutos fica até difícil, mas o senhor fez um resumo aí, né? Importantíssimo, né? O país vive um momento muito importante, né? Que é esse momento de anistiar essas pessoas. Imagina, tem gente morrendo aí nos presídios, e não foi só o Clezão que morreu no presídio, morreram mais pessoas, né? E outras pessoas que correm o risco de morrer aí no presídio, com doenças, né? E a gente vê que realmente o país caminha para sair dessa democracia, porque a gente não vê mais uma democracia plena quando a gente vê preso político, jornalista exilado, né? O senhor falava aí do presidente Figueiredo, né? Tem um neto do presidente Figueiredo, o Paulo Figueiredo, exilado dos Estados Unidos, jornalista, está lá, passaporte apreendido, não que está lá com ele, mas contas bloqueadas, né? Impedido de vir ao país. Rodrigo Constantino, né? Alan dos Santos. Então, Oswaldo Eustáquio, né? Alan dos Santos teve o pedido de deportação dos Estados Unidos para cá negado quando o Joe Biden, que é um presidente de esquerda, era presidente dos Estados Unidos ainda, né? Agora, Oswaldo Eustáquio também, né? A Espanha também negou o pedido de deportação lá, não reconhece opinião, né? Como crime, né? Então, realmente a gente vive um momento muito difícil. Difícil para o jornalismo que quer fazer um jornalismo sério, né? Basta ver onde estão essas pessoas, né? Lacombe nos Estados Unidos, lá junto com Alan dos Santos, né? O Jorge Lacombe. Olha, então, o senhor traz para a gente muito conhecimento e a gente fica contente com isso. Eu vou dar para o senhor fazer um encerramento aí. Vou concluir aqui a minha participação. Eu acabei de falar hoje com o Alexandre Garcia, está em Lisboa. Também não está no Brasil. Em Lisboa. Em Lisboa. Eu sou amigo do Alexandre Garcia. E um outro tema que eu vou trabalhar é por uma mudança das ações do STF, por uma nova constituinte após a próxima eleição, e também para mudar o nome de Supremo Tribunal Federal para Corte Constitucional Brasileira, porque nós temos ali um problema que é a superioridade suprema da ideia que está acima. E os poderes têm que ser harmônicos e equilibrados. Então, nós temos que mudar esse nome para que a gente não ache que os ministros supremos são superiores a qualquer outro poder. Então, também prevejo ali, vou fazer ações para limitar os poderes dos ministros do atual STF, uma própria mudança de acabar com o nome Supremo e virar Corte Constitucional, como é na Alemanha, e outras ações que eu talvez não tenha tempo de apresentar aqui, mas pode ter certeza que me acompanhando, vocês vão ver que eu vou trabalhar muito pelo Estado de Santa Catarina e pelo Brasil. A gente vai estar acompanhando o senhor, e eu tenho certeza que o senhor vai dar uma grande contribuição para o país nesses 4 meses que o senhor vai estar legislando aí como deputado federal. Eu vou dar 2 minutos para o senhor fazer as considerações finais, eu espero fazer outras entrevistas com o senhor, até mesmo remotamente, direto de Brasília para cá, né? Tenha sempre essa porta aqui como uma porta aberta. Eu agradeço a você, agradeço aos ouvintes e essa oportunidade da gente interagir. O que acontece quando você vai para o campo político, o eleitor não tem mais contato com o parlamentar que ele votou. E ao não ter contato, muitos dos parlamentares passam a enganar as pessoas que votaram nele. Nós somos representantes do povo, mas ao representá-los, nós temos obrigação com a população. A população tem que olhar para um político, acreditar que ele o representa, que ele é um exemplo de honestidade, que ele é um exemplo de pessoas que têm moralidade, para fazer o nosso país progredir. Infelizmente, o Brasil, a gente olha para vários campos, o próprio judiciário com o STF, ele não apresenta mais exemplos para nós, só negativo, protege a criminalidade. A gente acha, às vezes, que o STF quer proteger a criminalidade, libertar corrupto e perseguir Bolsonaro. São as 3 formas que a gente vê na atuação. E nós vamos trabalhar, pelo contrário, pela população brasileira, independente do matiz dela e do pensamento dela, se seja de esquerda ou de direita. Todos nós somos brasileiros e temos que contribuir para esse país crescer. Então, eu agradeço a você, me coloco à disposição
Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. E vamos em frente. O senhor não podia encerrar de forma melhor, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? É isso aí. Grande abraço para o senhor, né? Que o senhor tenha sucesso aí nas suas pautas, nas suas convicções, né? Um homem ele é reconhecido pelas suas crenças, valores e convicções, né? Eu tenho certeza que isso aí o senhor tem de sobra, né? Parabéns já por esse início de mandato aí, né? Desse novo mandato. E pode contar com a gente aqui também. Um grande abraço, espero falar com o senhor numa outra oportunidade. Pode me acompanhar na rede social, me procurar e me acompanhar, que vai ver o trabalho que eu estou realizando. Muito obrigado aí a todos vocês, uma boa noite e um bom final de feriado. Tá aí, eu conversei com o deputado federal, o coronel Armando, do PL, que assumiu a vaga do Jorge Goethe e vai ficar legislando na Câmara dos Deputados Federal, em Brasília, por 4 meses. E entrou com muita vontade e trabalhando, né, com as pautas, sempre defendendo as pautas do nosso ex-eterno presidente Jair Messias Bolsonaro.